Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que foi publicado na Alemanha em 1774. Esse é um livro muito importante para a literatura e ele é sensacional. Antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu li nessa edição da Estação Liberdade, que foi traduzida e tem um pós-fácil do Erlon José Pascoal. E no pós-fácil, que ele intitula como Werther ou Romance do Ímpeto Destrutivo, ele fala uma coisa que eu acho que é ótimo para a gente iniciar a nossa conversa. Ele diz que o tema do livro é a paixão, mas não a paixão disciplinada, comportada, condizente com os padrões e as regras vigentes até então. É a paixão sofrida até a mais absoluta destruição, até a aniquilação das forças vitais, na qual as barreiras da moral vêm totalmente abaixo. Então, dito isso, é inevitável falar sobre esse livro sem falar sobre o contexto em que ele foi escrito. Ele foi escrito quando na Alemanha estava se estruturando um movimento chamado Sturm und Drang, que é em alemão, então eu falei muito mal, mas significa tempestade e ímpeto. E esse movimento, basicamente, preconizava o sentimento em detrimento da razão, a volta ao primitivo, a ruptura com a rigidez dos gêneros proposta pelos clássicos e a liberdade de criação. Então, os jovens da época estavam sendo levados por esse movimento que deu origem ao romantismo. A falência do racionalismo e a ausência de parâmetros levaram os românticos a procurarem nos sentimentos e no próprio eu uma razão para viver. E daí surgiu o sentimento ególatra do movimento, a subjetividade, a natureza como uma manifestação dos sentimentos do artista. Aqui vocês vão ver, por exemplo, que se o Werther estiver feliz, o dia vai estar lindo, ensolarado, pássaros cantando, flores cheirosas, enfim. E se ele estiver triste, vai estar nublado, cinzento. Porque a natureza é uma extensão dos sentimentos dele. A gente vai ter características como o misticismo, o panteísmo, o nacionalismo, a liberdade de criação, a idealização do herói, do amor e da mulher. Nos Sofrimentos do Jovem Werther, tudo isso é muito visível. Lendo isso, você vê que com certeza foi o livro que inspirou o romantismo. Inclusive, tem uma parte que ele fala: quando sentimos falta de nós mesmos, falta-nos tudo, que mostra o sentimento ególatra do movimento, como eu falei, os sentimentos do Werther expressados através da natureza. Enfim, todas as características que eu citei serão encontradas nos Sofrimentos do Jovem Werther. E basicamente, aqui a gente tem um romance epistolar. Teremos acesso às cartas enviadas do Werther para o Wilhelm. Eu já vi muita gente parar de ler esse livro, não gostar do Werther, por ele não querer saber como o amigo tá, por ele só pensar nele, só falar nele, e a gente não tem acesso às cartas que o Wilhelm manda pro Werther. É só o Werther falando dele o tempo todo. E o Werther vai se mudar para uma nova cidade e vai contar pro amigo que ele tá conhecendo de novo os jardins e vai estar tudo bem, até que um certo dia ele conhece uma moça chamada Charlotte. O curioso é que quando ele foi ver essa moça pela primeira vez, no caminho, contaram pra ele que era uma moça comprometida, e ele falou que tava tudo bem, não fazia diferença pra ele, era só uma moça comprometida. Só que quando ele viu ela, ele se apaixonou perdidamente. E o sentimento não era recíproco. A moça amava muito o noivo, mas ela tinha um carinho imenso pelo Werther, eles se tornaram muito amigos. Só que teve um momento que o Werther queria estar com ela, possuir, amar ela, só que ele não podia porque tinha outra pessoa ali no meio. E o noivo da Lotte, que é como ele chama carinhosamente a moça, era um homem muito bom e ele não se via competindo com os dois, sabe? E no decorrer da história, depois que ele conhece a Lotte, ele vai ficando muito triste, depressivo, por não ter a moça que ele ama, não ser recíproco, né? O Erlon fala no pós-fácil dele que ela renuncia ao Werther de maneira consciente e madura, obediente à lei suprapessoal do casamento e da promessa feita à mãe de cuidar de seus irmãos para todo sempre. Neste caso, portanto, o acontecimento trágico final é mais resultado de recuos, adiamentos, recusas e renúncias que postergam qualquer decisão do que de atos apaixonados propriamente ditos. Basicamente, a Lotte, ela era muito jovem, ela tinha muitos irmãos, e a mãe dela, quando morreu, pediu para que ela cuidasse dos irmãos dela, então ela fez essa promessa de se casar com um homem bom. O Albert era um homem muito bom, e ela estava decidida a se casar com ele, e em nenhum momento ela cede aos caprichos do Werther, apesar de que ela ficava triste também com a situação de ver o amigo que ela tanto estimava definhando por causa dela, e ela não podia fazer nada. Tem até momentos do livro que
a gente se questiona, será que ela gostava dele, não gostava dele? Mas ela não fez absolutamente nada, ela continuou com o noivo dela. O Werther começa a adquirir um pensamento que diz pra gente a tragédia final. Basicamente, o Werther se vê sem saída mais para aquela situação de amar tanto aquela moça que não pertence a ele, que ele só vê uma saída, o suicídio. E antes disso acontecer, bem antes, a gente já começa a ver esse pensamento no Werther. Ele diz assim, que a questão aqui não é, portanto, se alguém é fraco ou forte, mas sim se é capaz de aguentar a medida do seu sofrimento, seja moral, seja fisicamente. Acho tão espantoso chamar de covarde um homem que se suicida, como seria impertinente chamar de covarde alguém que está morrendo de uma febre maligna. Em diversas partes do livro, ele fala que jamais condenaria um homem que cometeu crimes em nome do amor. E isso do Werther se apegar à morte, cometendo um suicídio, com a esperança de após a vida ter a sua chance com a Lotte, inspirou muito também o movimento romântico, né? Aquela coisa de morrer de amor, de cair aos chãos, porque o Werther ele cai nos chãos por causa da Lotte, romantizando a morte como a próxima jornada deles dois juntos e que eles ficaram juntos após a morte, é uma esperança que ele tem. Então esse amor doentio pela morte, sendo a última saída, vou abraçar a morte. Isso acontece aqui com o Werther. E é muito triste tudo que acontece aqui, porque ele fala dos sentimentos dele com muita intensidade, tempestuosamente. Eu tenho certeza que esse livro tem tanto sentimento porque foram os sentimentos do próprio autor que passaram para a obra. É quase uma autobiografia o livro, e ele poderia muito bem se chamar Os Sofrimentos do Jovem Goethe, porque o Werther é basicamente o Goethe se autorrepresentando. O Goethe, quando ele escreveu esse livro, ele tinha passado por uma desilusão amorosa, porque ele conhecia uma moça chamada Charlotte, que era noiva, casou-se. Ele ficou muito triste com tudo aquilo. Obviamente ele não se matou, só que ele construiu todo esse romance, o Werther se matou. E uma coisa muito engraçada é que o casal da vida real se sentiu representado quando esse livro foi publicado e rompeu as relações que tinham com o Goethe. Então assim, né, dá pra gente ter noção da intensidade dessa história. Em 1808, se eu não me engano, o Goethe escreveu Fausto, que é sua grande obra-prima. Inclusive, eu fico me perguntando se isso aqui foi maravilhoso, o que será Fausto? Preciso ler Fausto, mas enfim. Quando ele já era mais velho e olhou para trás, como é que uma obra que ele escreveu quando jovem, que nem era tão importante, tão maravilhosa, foi tão impactante assim? Ele diz assim: minhas obras não se tornarão populares. Quem pensa assim está equivocado. Elas não foram escritas para a massa, mas para o indivíduo que ambiciona e procura algo semelhante e que trilha caminhos semelhantes. Aí o Erlon fala que ele figura até hoje entre os 100 livros mais lidos do mundo. Pois é, nem o Goethe imaginava que a sua obra, escrita baseada nos seus sofrimentos adolescentes, resultariam nisso. Para vocês terem noção, a roupa que o Werther vestia, que é descrita no livro, virou moda na época. Era muito comum você ver nas ruas os jovens vestidos de Werther. Outra coisa também, a obra gerou empatia entre diversos jovens da Europa na época. Uma empatia muito infeliz, né? E notou-se isso porque começaram a noticiar muitos suicídios juvenis. Aí em Portugal, eu vi num livro de literatura, o fenômeno levou 100 anos para se acabar e só foi acabado porque pararam de noticiar os suicídios por causa do pacto de silêncio feito pela imprensa. Supostamente isso seria influência dos sofrimentos do jovem Werther. E é impressionante como um livro escrito para o contexto de 1774 se encaixa muito bem no contexto de 2021, do século XXI, porque os sentimentos passados aqui, eles cativam muito o leitor, independente do século em que ele esteja. Por exemplo, em uma página que eu separei aqui, que eu acho muito análogo ao que muitas pessoas sentem atualmente, o Werther fala que frequentemente sentimos que nos falta muita coisa. E parece que quase sempre um outro possui exatamente aquilo que nos falta. E isso é um sentimento muito humano. Em outro momento, ele diz: sem dúvida sou apenas um andarilho, um peregrino na terra. E vocês são mais do que isso? E é com essa frase que eu termino a minha pequena resenha, pequena mesmo, diante da imensidão desse livro. De verdade, eu indico demais que vocês leiam, porque é um livro curto,
muito importante e que eu não me vejo sem ter lido ele. Isso acontece sempre que eu leio clássicos. Eu me pergunto quem eu era antes desse livro e o que eu seria sem ele, porque eu não consigo me imaginar sem ter lido o Werther. Então eu indico demais que vocês leiam Os Sofrimentos do Jovem Werther e que vocês leiam clássicos. Eu cansei de dizer isso já. Leiam clássicos, são incríveis. Eles sempre têm muita coisa para ensinar pra gente e é muito difícil se arrepender de ter lido uma história fascinante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.